Acaba não manda... E quando vira pai, não manda nem na vida dele. Agora, foi! Agora, vamos lá. Pô, tinha sido tão legal se tivesse gravado essa parte, pô. Boa noite, Yeah. boa noite, queridos e queridas. Vai. Tá gravando, pô. Quer dizer, o cara quando vira pai, não manda nem na vida dele. Boa noite, gente, tudo bom? Estamos aqui para lá do Espaço Milena Matias, né? Uma tentativa de unir aí 3 grandes áreas que, num primeiro momento, você pode até achar que não tem muitas relações, mas que, no fundo, elas são profundamente intercambiáveis, tá? A história do pensamento humano, toda ela vincula a matemática diretamente com a filosofia e as ciências, de um modo geral, né? E essa live, portanto, ela tem a pretensão de tentar exibir um pouco qual é a importância que o pensamento matemático tem para o pensamento filosófico, né? Isso se a gente pensar que o pensamento filosófico é o modo como nós compreendemos a realidade, tá? Então, essa live nunca tem um caráter especial, né? A gente pensou, a gente se relacionou aqui, estou aqui com os 2 amigos do peito. Professor Hugo, dá um olá para a galera. Olá, povo, aqui, professor Hugo na área, tudo bom? Professor de Matemática 2, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre a importância da matemática para o pessoal de filosofia, e é isso. E o nosso querido professor aí, Juranildo, né? Nosso professor de matemática e de física também, né? Boa noite, gente, tudo bom? Aqui é Juranildo. Eu sou matemática 1, hoje eu estou na parte de geometria com vocês e a professor de física também, né? É um prazer agradecer o convite de Marcílio, que foi feito a mim no final do mês passado, sobre essa live, que eu achei bastante interessante como professor de física, para mostrar um pouquinho, discutir algumas contribuições da filosofia, que, na verdade, filosofia, muita gente pensa assim, que não é ciência exata, como o Marcílio falou, não é ciência exata, não é ciência humana, mas, na verdade, é a mãe das ciências, né? Isso. A partir do ponto de vista de você pensar, tentar entender como as coisas funcionam ao seu redor, isso é filosofia. Então, a gente está aqui para dar uma discutida básica sobre isso e levar esse caminho à frente, levar adiante, porque filosofia é isso, é construir. Apesar da filosofia trabalhar, Marcílio me corrija se eu estiver errado, o princípio da filosofia é fazer a desconstrução para poder entender. Mas depois disso, a filosofia constrói. Exatamente. Né? A filosofia, eu tendo a dizer que a filosofia está muito mais preocupada com as questões, né? As questões que embasam as descobertas científicas. Né? Então, existe uma relação... Pode falar, Jurandir. É aquela velha história, dá o passo atrás para dar 2 passos à frente, né? Perfeito. Você pega um panorama, você desconstrói aquele panorama para entender o que é que leva a alguma coisa, aí você dá o passo atrás para depois dar a seguir adiante. Esse é o pensamento da filosofia e é por isso que o pensamento científico, o desenvolvimento científico é tão importante através desse ponto. Isso. Então, as questões que a filosofia levanta, ela levanta questões diversas sobre o mundo, sobre os fenômenos que nos cercam, e as ciências tendem a responder essas questões. Né? Então, de algum modo, essas 2 áreas estão intercambiáveis. Por quê? Porque a filosofia promove as questões que a ciência visa responder, as ciências visam responder, e na medida em que as ciências respondem essas questões, elas acabam, de algum modo, influenciando a filosofia a levantar novas perguntas acerca daquelas questões respondidas. Né? Então, existe uma relação muito mútua. E quando a gente trata de ciência e fala de matemática, essa relação é uma relação muito antiga, tá bom? Se a gente pensar que a matemática foi uma das primeiras ciências a se consolidarem, né? A se consolidarem com uma certa independência em relação à filosofia, né? A gente remete isso até o povo grego, tá bom? A gente concebe lá um livro especial da Grécia, né? O livro de Euclides, dos Elementos, né? Muitos comentadores, intérpretes, tendem a apontar este livro como o momento principal de independência que a matemática encontrou diante da filosofia, tá bom? Mas por que a gente trazer isso hoje, tá? Porque muitas vezes nós, como alunos, né, a gente tende a dividir demais para compreender, no sentido de que, primeiro tem aquela divisão que eu acho completamente equivocada. Eu sou de exata, sou de humana, e não consegue compreender minimamente que o conhecimento pode ser visto de maneira totalitária, holística, né? Essas ciências, essas áreas se compreendem, se interligam e, de algum modo, se influenciam, tá bom? Então, quando a gente diz, eu sou de exatas e não sou de humanas, né? É um absurdo, porque nós, pelo simples fato de sermos humanos, nós exigimos conhecimento de humanas, conhecimento de exatas e naturais, tá? Então, é sempre necessário perceber essa relação que existe entre as áreas do conhecimento, tá bom? E no que diz respeito à matemática, por que a matemática é tão importante?
inacabada, né? Uma verdade universal. Mas a filosofia tem muito mais a ver com essa tentativa contínua de encontrar a verdade, embora ela talvez nem seja alcançada, né? E é nessa busca da busca pela verdade é que, de algum modo, a filosofia ela toca em relação às ciências, como é porque as ciências respondem às questões que elas propõem a levantar, né? Então, diante de algum fenômeno, pense em qualquer fenômeno, de repente um relâmpago, né? Então, um relâmpago deu no céu, a filosofia pode levar a gente a questionar e dizer, porra, o que é aquilo, né? O que é aquilo que se apresenta diante de mim, que eu desconheço, né? Então, essa indagação leva a gente a procurar responder o que é aquilo, né? Então, a filosofia, desde o seu início, busca encontrar a verdade dos fenômenos ao nosso redor através da busca pelas causas, né? Encontrar as respostas das coisas, né? A resposta para as questões dos fenômenos naturais é encontrar sempre as causas que vieram a gerar esses fenômenos, tá bom? Então, pense sempre que a filosofia, ela parte do pressuposto de tentar encontrar as causas dos efeitos que nos cercam. Tudo ao nosso redor é cercado por efeitos, né? Pense, por exemplo, que você está bom e de repente você ficou doente, né? Encontrar uma resposta para isso é tentar encontrar a causa de sua doença, né? Qual foi a causa que motivou a isso, né? Pense novamente qualquer coisa ao nosso redor, né? De repente acontece algo, né? Pense, por exemplo, que eu estou aqui, de repente esse telhado cai em cima de mim. A primeira coisa que a gente tenta responder é por que esse telhado veio a cair? Qual é a causa que veio gerar o cair desse telhado, né? Então, na busca pelas causas dos fenômenos adversos, a filosofia tenta encontrar a verdade sobre eles. E é por isso que, de algum modo, ela se relaciona muito com as ciências e a matemática, por conseguinte, né? Porque a ciência parte desse pressuposto, tá bom, gente? Quando a gente pensa em fazer científico, na metodologia científica, a gente sempre pensa na tentativa de buscar as causas dos fenômenos. É a famosa relação de causa e efeito, tá bom? A ciência trabalha a partir desse pressuposto. E quando eu digo ciência, eu digo a ciência em sua grande maioria, tá? Especialmente as ciências naturais e as ciências exatas, tá bom? Então, as ciências naturais, sobretudo, elas buscam isso, são calcadas em cima disso. Na física, a química, a biologia, elas sempre buscam as causas dos efeitos, tá bom? Então, a filosofia, ela gera o pensamento, gera o inquietar na busca dessas causas. E é, portanto, que ela se relaciona com as diversas ciências e, sobretudo, com a matemática, tá? Agora, por que a matemática tem um valor diferenciado para a filosofia, né? Porque a matemática, ela oferece respostas de caráter objetivo e invariável. É o tipo de resposta que todo mundo quer encontrar. É o tipo de resposta que, quando chega para a gente, dificilmente a gente pode colocar em suspensão, em dúvida. São verdades extremamente verdadeiras. Pode parecer reducionista isso, né? Mas quando eu digo isso, eu quero dizer que existem, sim, verdades que podem ser questionadas, mas a matemática oferece um tipo de verdade que tem um caráter quase que inquestionável, né? O famoso indubitável, né? Exato, é o famoso caráter indubitável da matemática, né? Então, isso é muito importante para a filosofia. Se a filosofia sempre está em busca de verdades, ora, a linguagem da matemática, o uso da matemática é de importância capital. Porque se a matemática oferece respostas para as coisas e respostas de caráter indubitável, como o Juranilo colocou bem, a filosofia tem que se relacionar com isso que é a matemática, tá bom? Então, a matemática oferece essa resposta que a filosofia tanto busca, né? Lembrando que é um tipo de resposta, né? A gente pode encontrar várias respostas, mas a resposta matemática das ciências exatas, ela tem um caráter diferente, que é esse caráter de comprovar logicamente, dedutivamente, através do uso da razão, como as causas gerou os efeitos, né? Então, isso é muito importante, tá bom, gente? E isso faz com que a filosofia cresça e se desenvolva de maneira, assim, absurda, né? Então, é sempre que a filosofia na história busca uma verdade, geralmente ela está entrelaçando com a matemática, tá? Vocês querem colocar alguma coisa, sei lá, comentar alguma coisa, sei lá? Não. Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo, né, por enquanto? Tá, a explanação tá interessante. Eu até peço desculpa por ter falado a palavra, porque, assim, a verdade matemática que a filosofia busca é tão, como é que eu posso dizer, é tão certeira no que dizer, porque, assim, o pensamento crítico científico, ele não abre muita brecha quando você discute, dependendo, lógico, do fenômeno, né? Porque à medida que a ciência vai avançando, aí você tem outros leques. Você falou uma coisa interessante aí sobre a busca das verdades, você falou do relâmpago, do raio que cai, aquela ideia de que tem gente que nem consegue associar ainda, no século XXI, que quando você olha o relâmpago, porque o raio é composto do relâmpago e do trovão.
Aí você olha o relâmpago naquele momento, mas às vezes só escuta o trovão depois. Tem gente que pensa que são dois fenômenos distintos. Isso. É tudo um fenômeno só. E essa ideia de fazer a busca, aí quando você falou do raio, eu fiz o primeiro panorama que eu peguei aqui foi que a humanidade passou mais de 2000 anos pensando que nós éramos o centro do universo. E olha que eu estou falando isso não da época que a Igreja Católica, lógico, se alguém ficar ofendido, não é por uma questão crítica à instituição Igreja Católica, mas assim, uma postura que ela teve alguns anos atrás, de dizer que não, nós somos o centro do universo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e pronto. Mas não, antes disso, na época da Grécia, na época de Ptolomeu, que só veio romper um pouquinho depois com Copérnico, mas na época de Ptolomeu, pensava-se que a Terra era o centro do universo, porque era um lugar natural. A gente achava que tínhamos um privilégio. Passou 2000 anos pensando, estamos paradinhos, o céu é que se move ao nosso redor, e se você olhar direitinho, passou muito tempo busca dessa verdade funcionou durante muito tempo. Só depois que o ser humano começou a captar mais elementos, e aí que o pensamento matemático ajuda, porque qual é a ideia do pensamento matemático? Não é você estagnar, isso é verdade e acabou. Não. Se isso é verdade agora, quando não vai ser verdade? Que esse também é um pensamento do ponto de vista filosófico. É uma verdade agora. Ótimo, beleza. Mas será que tem uma situação em que isso não é uma verdade? E foi através disso que aí outros estudiosos pegaram mais elementos, mais ferramentas, maiores observações a partir de Copérnico e principalmente com o cara que é conhecido como o pai do método científico, eu não sei se vocês sabem, mas Galileu, ele recebe esse título honorário. Ele é o pai do método científico porque foi o primeiro a pegar as ideias da mente, tentar pô-las em prática para todos verem, porque a filosofia até então era a filosofia de eu tenho uma ideia na mente e exponho para vocês. Se alguns aceitam, que não é fácil, nós sabemos disso, né? Propagar ideias é uma batalha muito árdua e muito complicada, principalmente no nosso país, que nós não temos uma cultura racional, nós temos uma cultura mais humanista. Então eu, o Hugo, a gente passa por isso nas nossas aulas, né, Hugo? Tentar passar o pensamento racional de uma forma mais tranquila e seja mais abrangente. Galileu pegou a ideia e disse, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar a vocês que as coisas funcionam assim. E ele fez alguns experimentos que hoje são experimentos banais e que funcionaram. A partir disso, ele recebeu um título, não um título oficial, mas um título honorário de pai do método científico. Pegou a ideia, juntou com a experimentação e viu que podemos encontrar respostas. Então, essa parte que você falou, Marcílio, é muito importante. Nós vivemos em busca de respostas. São de respostas para a verdade. Tem verdades que são as verdades momentâneas? Tem. E o bom é que sempre tem. Mas o melhor, como eu falei, a verdade é momentânea. O que é uma verdade absoluta para agora, se nós conseguirmos elementos adiante que mostrem que aquela verdade não é absoluta, e sim uma verdade casual, mas é um processo científico de desenvolvimento da ideia, desenvolvimento científico, vamos dizer assim, tá certo? E a física trabalha muito bem isso. Porque a física, qual é o papel da física? A física, pela própria formação do seu nome, representa a natureza. A física pega a matemática para explicar como os elementos funcionam aqui. O papel da matemática é mais amplo no que diz respeito à física, também por isso. Você pega o pensamento científico, você coloca no papel, vamos dizer assim, né? Na época não se fazia isso, mas hoje faz. A gente coloca no papel, a gente testa, a gente vê se algo funciona, e se funcionar, a gente vai ver até onde ele funciona. Para, a partir daí, conseguir um desenvolvimento mais amplo e mais interessante para a sociedade. Em comparação, Jurandir, pegando o que tu estás dizendo, em comparação com o mundo grego, a gente costuma dizer que os gregos, a ciência grega, se é que se pode falar assim, né? Ela tem suas limitações, porque os gregos tendiam a construir as suas respostas através da observação dos fenômenos. Então, quando tu falou aí, por exemplo, que durante muito tempo a ideia de que a Terra está parada, né? Isso era construído porque a nossa observação, você mesmo pode comprovar isso através de sua observação, né? Então, no dia a dia, me parece, através da comprovação dos meus sentidos, que a Terra está parada, né?
Então, a gente gera essa construção de conhecimento. O problema é que essa construção do conhecimento é profundamente limitada. Por quê? Porque o nosso modo de compreender a realidade é limitado, né? E não é à toa que, portanto, o Galileu ele vai perceber essas diferenças, essas construções, essas dinâmicas, e vai tentar potencializar essas limitações, né? O uso da luneta, por exemplo, embora Galileu não tenha sido o criador da luneta, né? Ele usou a luneta para potencializar os seus limites, que é o limite da visão, para tentar encontrar respostas, tá? E ele fez um ato tão simples, né? Que foi pegar, todo mundo usava a luneta para as viagens, ele pegou e apontou para o céu. Isso. Um ato tão simples, e olha a revolução que ele criou. Isso. Então, com o Galileu e com a ciência moderna, o que a gente encontra? A gente encontra não somente a observação, mas agora a experimentação, né? E, atrelado a isso, o uso da matemática como linguagem que decodifica a natureza, né? Isso é essencial, né? A matemática, ela pode decodificar a natureza de tal maneira que, através dos cálculos, a gente encontre respostas minimamente indubitáveis acerca dela, né? O que é Isaac Newton, senão um desses pensadores que, com o uso da matemática, encontrou leis universais, tá? Isso é formidável, tá bom, gente? Então, o uso da matemática para analisar a natureza, para estabelecer uma linguagem da natureza, né, é muito próprio do pensamento ocidental e vem lá atrás, desde os gregos, tá bom? Se a gente for lá atrás, agora fazendo um caminho inverso, né, a gente pode encontrar, pela primeira vez na história, a matemática, os números, a ordem numérica, para tentar compreender a natureza já lá nos pré-socráticos, tá bom? Lá com os pitagóricos, né? Então, Pitágoras, por exemplo, que vai ser o grande nome desse momento da história, né? Ele vai ser um dos primeiros a tentar responder, poxa, isso tudo que me cerca, qual é a causa de tudo isso que existe? E ele vai ser um dos primeiros a estabelecer que a causa de tudo isso é uma causa numérica, é uma causa harmônica, é uma causa que pode ser decodificada com o uso da matemática, tá? Isso é muito importante, né? E é por isso que os gregos eles vão promover uma espécie de cientificização da matemática se comparado a outros lugares do mundo, né? Então, quer dizer que os gregos criaram a matemática? A gente pode dizer sim e não, no sentido de que a gente pode encontrar elementos lá em outras culturas, como os babilônicos, né? Que usam da matemática, usam de certos cálculos para contar coisas específicas, né? Inclusive a palavra cálculo, gente, cálculo significa arte de contar seixos, né? Então, justamente remete a essa característica muito particular. Com os gregos, eles usam dessas características particulares de contar coisas, contar bois, contar seixos, né? Com a finalidade muito específica, e eles passam a teorizar, né? A se valer desses elementos para tentar construir pensamentos universais e mais abstratos, né? Então, a matemática grega tem esse valor primordial que é usar de uma linguagem numérica para decodificar o mundo, tá bom, gente? Então, essa descoberta é uma descoberta fundamental que vai promover todo o progresso do pensamento humano até hoje, né? Posso falar um pouquinho agora? Pode falar, sim. Pode, à vontade. Aproveitando o gancho... Então, vou colocar aqui. Aproveitando o gancho que ele falou da ideia da criação da matemática, inicialmente, a matemática ela foi criada por necessidade mesmo. Então, por exemplo, os egípcios mesmo, eles tinham a parte da cheia e da vazagem, o nome, eu não lembro. A cheia do Nilo e a parte que o Nilo ele voltava. Certo? Ele enchia até um certo nível e uma parte do ano ele voltava. Então, eles observaram esse fenômeno, eles pararam e pensaram, peraí. E quando ele enche, o que é que acontece quando ele enche? Tem uma coisa que vai me dizer, ele vai encher agora. E eles começaram a observar as estrelas. E fizeram uma espécie de calendário estelar. A partir quando a gente vê tal constelação, quando a gente vê tal organização estelar, a gente sabe que o Nilo vai encher. Então, basicamente, a matemática surgiu na humanidade através da necessidade. Inicialmente, né? Então, os egípcios, os chineses, os babilônicos. O engraçado é que, para Aristóteles, ele fala isso. Heráclito. Esse rapaz aí, ele falou que a matemática ela surgiu da necessidade. Então, ele citou os gregos. O grego estão fora daqui. Ele citou os egípcios, ele citou os babilônicos. Ele citou os chineses, que surgiu da necessidade.
No Egito, a matemática surgiu através só essa parte de cheias e vazagens. A matemática ela foi necessária, foi fração através de imposto também, área, porque as áreas perto do Nilo, onde tinha a cheia, eu não sei o nome, é vazão mesmo, vazagem, não sei o nome quando o rio esvazia. Eu não sei, enfim, quando o rio fica cheio, dá aquela... Quando ele regride. Quando ele regride, e dá aquela cheia, quando ele regride, aquela área que estava antes cheia d'água, aquilo ali é muito fértil. Então, aquilo ali é uma área, um terreno nobre. Então, aquele terreno ali é importante para o pessoal no ponto de vista de cultivo. Então, eles utilizavam aqueles terrenos, as áreas do terreno, para cultivar. Então, eles já tinham conhecimento de área, eles já tinham conhecimento de fração, tudo isso foi na necessidade. E Aristóteles veio e disse uma coisa bem interessante também, que a matemática surge através da necessidade e também surge através do lazer. O texto de Aristóteles eu não tenho agora, eu paguei aqui, eu fiquei agoniado depois de querer falar aqui para vocês o texto certinho. Aristóteles diz que os gregos tinham um tempo livre, e esse tempo livre eles estudaram para estudar a natureza. Não era uma extrema necessidade. O ócio filosófico, né? O ócio filosófico. Não era uma extrema necessidade. Então, por exemplo, os elementos de Euclides, eles falam da circunferência, eles falam de triângulos, mas não era necessário, extremamente necessário, o estudo sobre triângulos, o estudo sobre triângulos congruentes. Eles estavam em uma parte de lazer e o lazer deles era discutir matematicamente e tentar justificar o que acontece ao seu redor. Não com tanta necessidade quanto a cheia e a parte da época da cheia, a época do rio Intergride, feito os egípcios, por exemplo, mas também tinha a sua necessidade de discussão, de um jeito de eles se autodenominarem humanos. Para eles... Oi. A gente costuma dizer na filosofia que os gregos tinham esse caráter mais teórico, né, de teorizar, de contemplar pelo simples prazer de contemplar, né? Já as demais culturas têm um caráter prático, usar do conhecimento com a finalidade bem específica. Né? Pode continuar, só quis só acrescentar. Não, era isso que eu queria falar. Outra coisa, só para finalizar. E o engraçado é que, um pouquinho antes, você falou do período pré-socrático, o engraçado é que depois de Sócrates, com Platão e Aristóteles, eles começaram a organizar um jeito de organizar melhor as ideias. Porque antigamente as ideias eram... A gente teve tal ideia, a gente vai passar para vocês. E Platão era muito rígido com as ideias. Ele tem até uma frase aqui, que tem a dialética de Platão, ele diz que ele resume em arte de pensar, organizar e hierarquizar ideias. Então ele criticava bastante os geômetras, que é o pessoal que estudava geometria, porque eles não seguiam essa organização das ideias. Então é uma coisa meio jogada. Jogada não é uma palavra boa, mas menos organizada. E através da crítica de Platão, as coisas começaram a ficar mais organizadas. Inclusive com a lógica aristotélica, né? Mas enfim. Então, os elementos de Euclides foi uma coisa tão revolucionária que, segundo dizem estudiosos, não foi... Os Elementos de Euclides é um livro imenso, e Euclides foi um professor sensacional. Eu peguei até um trecho aqui, depois para mostrar para vocês, que a ideia de Euclides foi divulgar a matemática. Os elementos de Euclides acabaram... Tem muita gente que acha que... Olha aí. Olha que coisa mais linda aqui com o professor Marcelo. Olha lá, os elementos de Euclides. Certo? E usa a geometria dos sólidos, né? Sólidos cotidianos, para representar os elementos mais básicos. Então, já pegando o gancho contigo que tu falou, né, a importância do que o Hugo falou, então é para justamente mostrar que o uso da matemática nos gregos em relação a uma tentativa de um pensamento teórico é muito importante para a filosofia, no sentido de que a filosofia se constrói também pelo mesmo caminho, que é se valer dessa característica meio teórica para compreender a realidade, tá? Então, em relação a filósofos gregos, como, por exemplo, Platão, né,
a filosofia tem a matemática tem duas grandes importâncias, né? Uma nesse sentido que acabou de ser posta, né? Que é se valer da matemática para decodificar a realidade, para compreender como o mundo é, né? E outra porque, como a gente bem sabe, vocês tiveram aula já, né? O Platão, ele começa a descobrir uma outra realidade, um outro plano, né? O plano das ideias, do qual este mundo aqui não passa de uma mera cópia. Então, as coisas sensíveis que nos cercam para Platão, né? Elas, de algum modo, são cópias de um mundo mais ideal, inteligível, né? Então, quando Platão falava das ideias, naquele tempo do mundo grego, né, as pessoas ficavam, porra, mas onde é que a gente vê essa ideia? Onde é que eu toco essa ideia? O que é que me garante que essa ideia seja verdadeira, né? E a matemática serviu, sobretudo para Platão, para falar sobre essas ideias que não passam pelos nossos sentidos, mas têm um caráter profundamente verdadeiro. Ora, os elementos matemáticos, sejam eles de caráter geométrico ou aritmétrico, eles não passam pelos nossos sentidos. Ninguém vê o número 2 correndo lá fora, ninguém pega num pi, né? Eu sou doido para pegar um pi para dar de presente, para ver namorado, um pi dentro de uma caixa, né? Então, os elementos matemáticos, o triângulo, né? Embora exista no mundo que a gente vive, representações geométricas triangulares, a gente não encontra o triângulo perfeito no nosso mundo, o círculo perfeito no nosso mundo. Então, todas essas características apontam, de fato, para um outro plano. Um plano, por exemplo, onde reside a matemática, né? Então, a matemática é importantíssima para Platão porque ela explica e justifica a teoria das ideias de Platão, né? Então, olha, isso que que vocês chamam de matemática, que dá certo, que inclusive traz verdades indubitáveis, né? Isso que não passa pelo nosso sentido existe. Se existem características como essas, entes como esses matemáticos, existem também as ideias, né? Então, para Platão, a matemática tem importância capital, né? Na entrada da academia de Platão, né? Da entrada da escola universitária de Platão, se pode ser assim, tem um jargão que é muito interessante, que diz assim, né? Só entre aqui ou quem conhecer geometria, ou não entre aqui quem não for geômetra, quem não for matemático, né? Por quê? Porque para entender dessas ideias abstratas que Platão tanto fala, a matemática já é um precursor de tudo isso, já é um primeiro passo de tudo isso, tá? Então, Platão construiu todo o seu pensamento desse modo, né? Ele também, dando continuidade ao que Pitágoras e os pitagóricos diziam, né, que a matemática podia decodificar o mundo, né? Ele dizia, inclusive, que os elementos que compõem toda a nossa natureza, como terra, água, fogo e ar, eles eram representações geométricas, né? Cada elemento desse podia ser representado através de um poliedro. São os famosos poliedros de Platão, né? Aqui com a foto. Deixa eu só... Aqui, ó. O solo dos platônicos. Perfeito. Esses são os poliedros de Na Platão. verdade, eu me dei uma falha, o sólido de Platão. Eu confundo a geometria euclidiana, mas o sólido de Platão. Tanto que eu vejo essa representação no segundo ano, com o pessoal de geometria, e vou ver com vocês, o pessoal do Enem. Confundi o nome do carinha. Perfeito. Então, engraçado é que ele achava ele considerava que o mundo ele era feito de quatro elementos e do éter, que é o universo. Então, o tetraedro representa o fogo, o hexaedro, que é o nosso cubo, ele representa a terra, se eu não me engano, o octaedro representa o ar, o icosaedro, o dodecaedro representa o universo, e o icosaedro representa a água. Na verdade, só para acrescentar, né, o éter, esse quinto elemento, seriam os elementos que compõem os astros supracelestes, né? Os astros que estão acima da Lua, né? Por exemplo, a Lua, os outros planetas, eles são tão leves e tão perfeitos, né? Então a Grécia tinha essa visão de que os planetas eram perfeitos, né? Giravam, tinham esse movimento circular em torno de si mesmo. Ele tinha essa perfeição justamente porque era composto por esse elemento. Esse elemento que não existia no nosso mundo aqui, no nosso mundo ao nosso redor, né? A nossa realidade toda era toda composta por terra, água, fogo e ar, né? Então, todas as realidades eram assim, né? Inclusive, o modo com a qual os gregos tentavam explicar o princípio de gravidade antes de Newton, né? Porque a gravidade só foi explicada a partir de Newton, né? Pelo menos nessas características, nesse molde, né? Nesse molde que a gente conhece, né? Mas ainda assim essa força existia, né? Foi necessário, só reforçando, foi necessário Newton criar toda uma matemática que até então não existia, que é o cálculo diferencial integral,
para poder comprovar as leis da gravitação universal. Isso. Não existia o conceito de atração, mas não existia a comprovação e tão pouco a relação que o conceito que existe, até uma célebre frase que diz aqui, assim na Terra como no céu, que a gente vê muito isso em cunho religioso, mas na verdade o assim na Terra como no céu quer dizer que o que ocorre aqui na Terra, no que diz respeito à atração, é o que ocorre no céu, no caso da mecânica celeste. Então, Newton, o caráter universal, né? Aí Newton, por sinal, engraçado, nós estamos em época de pandemia, Newton criou as bases fundamentais do cálculo diferencial integral na antiga pandemia da epidemia de peste negra. Cadê vocês, né? Cadê vocês? Porque não tinha WhatsApp, não tinha... Você vê, minha esposa aqui, eu estou falando com vocês aqui, estou resolvendo problemas para ela aqui no curso dela. No WhatsApp? Então, assim, não tem... Aí Newton foi que houve, aproveitou e não vou poder sair, se eu sair eu vou morrer, então peraí, eu vou produzir. E engraçado que Hugo, que fez matemática, sabe o quanto é importante e básico o cálculo diferencial. É importantíssimo em diversas áreas, e ele criou exclusivamente na época para explicar a gravitação. Tem uma frase atribuída a Newton, que eu acho muito interessante, muito bonita, já usei até como status, na época que eu usava frases assim em status, que é, se eu enxerguei mais longe, foi porque me apoiei em ombro de gigantes. Isso. Porque ele pegou os elementos que vinham desde a época de Copérnico, que essa ideia de que a Terra não era o centro do universo, começou ali, alguns já pensaram, mas Copérnico, depois com as ideias de Kepler, e principalmente com a audácia de Galileu, né, que chegou a morrer preso dentro de casa, mas ele infelizmente, a Igreja Católica o condenou, né, o blasfêmia, heresia, não sei qual era o artigo penal da época. Entrou no livro do Index, né? Proibidos. Isso, aí Newton pegou essa ideia e disse, não, se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei nos ombros de gigantes. Aí isso foi a base para todo o desenvolvimento do cálculo diferencial, que é, a partir daí, o suporte de toda a tecnologia que a gente tem hoje, do ponto de vista matemático. E Newton tem... aí, viu? Nada, foi ótimo. Vocês desculpam a gente ter... Assim, gente, vocês estão vendo aí, a gente acaba entrando um na conversa do outro, porque a filosofia abrange isso. Não tem como. Não tem como falar em pensamento humano sem a gente pegar gancho. Por exemplo, tu acabou de falar de Newton, né? Dessa descoberta de Newton, assim na Terra como no céu. Por que isso é tão importante agora para a filosofia, né? Porque agora a filosofia percebia que é possível, sim, encontrar uma verdade universal, né? A lei gravitacional é uma verdade universal. E construída através do intelecto humano, né? Se compararmos isso à história que veio antes de Newton, né? Que durante 1.400, 1.500 anos de história, a tutela humana estava sob a égide de um pensamento cristão, de um pensamento religioso, né? Existia agora a concepção de que, finalmente, o ser humano, através do intelecto, do puro uso da razão, podia encontrar uma verdade, né? E a verdade de cunho, inclusive, matemático, né? Então, era se valer da matemática para estabelecer leis, né? Mas eu estava dizendo que, antes de Newton, portanto, como é que os gregos explicavam, toda vez que eu abro mão disso aqui, por que isso aqui cai, né? Inclusive, cai até demais, né? Por que isso aqui cai, né? Se não existe gravidade. Os gregos diziam porque o elemento que contém aqui, que nesse caso, se é sólido, tem mais elemento de terra, ele tende a ir aonde tem terra, né? Então, se eu abrir mão aqui, ele vai cair porque o elemento que tem do seu lugar de origem, né? Exato, vai para o seu lugar de origem, né? O fogo para os gregos é mais leve que o próprio ar, então ele tende a subir. E o éter é um elemento muito mais leve ainda, por isso que os corpos celestes ficam todos acima do céu. Tranquilo? Massa? Então, isso a gente está vindo discutindo, falar um pouco de Platão. Vamos encaminhar mais um pouquinho na história para falar um segundo pensador, que é importantíssimo, que se vale da matemática, né? Que é o famoso René Descartes, tá? Cuidado, Descartes os S's para pronunciar correto, não é Descartes, tá, gente? É Descartes, tá? É Descartes, não, só para a gente guardar essa informação. E o Descartes, assim como Platão, se valeu do uso da matemática para tentar estabelecer uma verdade. Por quê? Tanto como Platão, como para toda a filosofia anterior a ele, a busca principal da filosofia era uma verdade de caráter indubitável, tá bom? Então, se a religião começa no século XV, XVI, a sofrer profundas perturbações no sentido de que a ciência comprova e mostra que aquelas verdades estabelecidas pela fé, pela igreja, começam a se mostrar um tanto quanto infundadas,
o René Descartes começa a perceber que é necessário, então, deixar um pouco de lado Deus, deixar um pouco de lado a religião, para encontrar uma verdade nova, uma verdade segura, né? Porque durante 1400, 1500 anos de história da Idade Média, essa verdade segura era a verdade de Deus, tá? E a verdade de Deus começa agora a ficar cada vez mais cambaleante. E o René Descartes queria encontrar uma verdade de caráter indubitável, ou seja, que a gente não pode colocar dúvida de jeito nenhum, né? Então, vocês viram essa aula, vocês viram que a construção de Descartes da verdade indubitável pressupõe o uso da matemática, tá? Porque a matemática é aquilo que existe de mais inquestionável no nosso mundo, né? Os filósofos modernos, em sua grande maioria, René Descartes, Francis Bacon, David Hume, Kant, todos eles tiveram relações profundas com a matemática. Sobretudo porque a matemática tem essa característica de trazer uma verdade invariável, tá bom, gente? Então, René Descartes, ele era um filósofo, mas também era um matemático. O pensamento racionalista dele, né, que fundou toda a modernidade, que vai desembocar no iluminismo, por exemplo, no positivismo nas ciências sociais, né, e coisas do tipo, é um pensamento que afirma o seguinte: como é que eu compreendo o mundo? Eu compreendo o mundo através da minha razão, né? É a minha razão que tem um processo ativo de compreensão do mundo. Tá, Descartes. E como é que eu consigo provar isso? Mais uma vez, Descartes, como Platão, diz: olha a matemática. A gente se vale da nossa razão, da nossa racionalidade, para construir verdades matemáticas. E as verdades matemáticas são indubitáveis. Logo, a conclusão que René Descartes tira é a seguinte: se a matemática traz verdades indubitáveis, e é através da minha razão que eu construo elementos, eu construo a matemática, significa, portanto, que somente através da minha razão eu consigo encontrar a verdade, né? E a matemática é um exemplo disso, tá? Então, por mais que eu use, das minhas mãos, dos meus pés, do meu corpo, não é através do meu corpo que eu aprendo, que eu consigo compreender a matemática. Eu tenho que fazer um processo aqui reflexivo, né? Interno, subjetivo, para encontrar essa verdade, tá bom? Então, a matemática tem esse papel fundamental na modernidade, para Descartes, né? Então, o René Descartes, por exemplo, constrói os famosos planos cartesianos, né? Que oferece resposta. Eu vou pedir para tu falar um pouco disso agora, Hugo, que oferece resposta aí para algumas questões daquele tempo. Assim como Newton criou o cálculo infinitesimal, né, que tem até uma rincha com Leibniz e coisas do tipo, né, dizendo quem foi que criou, teve até um plágio aqui, um plágio ali, né? De fato, é muito difícil precisar quem dos dois criou, né? Mas a história atribui a Newton a criação disso, né? Foi importante para, por exemplo, como o Juranildo disse, estabelecer o paradigma da gravidade, por exemplo, né? Assim também os cálculos cartesianos, os planos cartesianos também são importantes para a matemática do tempo de Descartes, tá? Passar a falar aí para Hugo, para ele falar um pouco de Descartes. Pronto. Assim, né? René Descartes. Não, como é o cara que eu esqueci? Descartes, certo? Não, sem um S. Descartes, certo. Então, ó, ele também é conhecido pelo nome no latim dele, que é Renatus Cartesius. Daí que vem o nome cartesiano, certo? O que a gente tinha até René Descartes? A gente tinha uma geometria separada de uma álgebra. A gente tinha geometria aqui e a gente tinha álgebra aqui. O que é que René pensava? Não, bom, se a ideia é construir uma verdade, feito como estava falando agora, o professor da gente, então, construir uma verdade, então será que eu consigo juntar geometria com álgebra? E assim, através dos trabalhos, ele construiu o plano cartesiano e ele começou a construir uma nova geometria, que é a geometria analítica, que a gente estuda normalmente no terceiro ano, que é a ideia de estudar representações geométricas, ponto, reta, curvas, circunferência, parábola, elipse, as coisas lá, junto com álgebra, junto com as fórmulas. Então, a ideia da gente é juntar a geometria com a álgebra. Isso foi uma revolução tão grande que isso ainda ajudou Newton na construção da construção do cálculo diferencial. Certo? Descartes seria um daqueles com que Newton subiu no ombro, né? Exatamente. Seria um daqueles que serviu de apoio para o Newton chegar mais longe. Então, era isso.
Tu quer falar mais alguma coisa? Satisfeito. Então, gente, isso é só para a gente conseguir compreender que, independente do ponto da história, seja na antiguidade, seja na modernidade, a matemática tem um valor importante para a filosofia, porque na busca de tentar encontrar uma verdade, ela sempre oferece essa característica de ser uma verdade indubitável, tá? Então, geralmente, na filosofia, a gente tende a dizer que todo pensamento de cunho racionalista, ou seja, que admite que a razão tem um papel ativo na compreensão do mundo, ela é devedora da matemática, tá? Então é por isso que Platão e Descartes se assemelham, porque ambos dizem que a razão tem um papel ativo na compreensão da realidade. E é, portanto, que tanto para Platão quanto para Descartes, a matemática é importante. Como vai vir a ser importante para a revolução científica, tá, gente? O que a revolução científica, o Jurandir já colocou mais cedo, muito bem, né? É uma mudança de paradigma astronômico. Anterior ao paradigma astronômico moderno, o heliocentrismo, existia o geocentrismo, né? Existia o fato de que a concepção de mundo era a seguinte: a Terra se encontrava no centro do universo e os planetas, de algum modo, transitavam por ele, né? Quem defendia isso era, sobretudo, os gregos, mas também a Igreja, na Idade Média todinha, né? Os gregos por um motivo, a Idade Média por outra, né? Qual é o motivo dos gregos, né? Os gregos era porque, ao observar a natureza, eles viam dessa maneira, né? Os limites do mundo era até onde meus olhos podem ver, né? Então, se eu tenho essas limitações em relação aos meus sentidos, a gente comprova que, de fato, parece que tudo está em movimento. Basta olhar a nuvem, né? A nuvem está lá, transitando no ar, né? Pelo menos a olho nu, né? Ela está transitando no ar, a gente está parado, né? Se a Terra estivesse em movimento, por que eu não estou caindo, né? Por que eu não estou escorregando aqui, me escutar? Então, a olho nu, a caráter de observação, parece que o geocentrismo tem a verdade, né? Quem fundamentou melhor o geocentrismo foi tanto Aristóteles quanto Ptolomeu, num livro chamado Almagisto, né? Ou A Alma do Mundo. Esse livro é muito importante para os gregos, tá? Que fundamenta essa concepção. Só que, na Idade Média, se vai adotar essa concepção geocêntrica, por quê? Por dois motivos. Primeiro, existem elementos na Bíblia que parecem apontar para o geocentrismo, né? Existem livros da Bíblia que parecem apontar para o geocentrismo. Como, por exemplo, no livro de Eclesiastes, né? Aí diz lá que deixarei a terra parada para que o céu possa caminhar, né? Existem outros livros dos profetas lá atrás, do Velho Testamento, que também indicam tudo isso, né? Então a Bíblia parece indicar um geocentrismo. Por outro lado, como o Juranildo colocou muito bem, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, se nós somos a criatura de maior importância do universo, a criação máxima de Deus, a última grande criação, né? Ainda bem que é a mulher, né? A última grande criação, né, de Deus, a Terra, do qual nós residimos, só pode ser o único planeta. E tudo ao redor deve girar em torno desse planeta, né? Porque tudo, a natureza, foi criada para nós. Está lá no Gênesis, tá? Está lá no livro do Gênesis, né? Então, reparem, esses dois elementos fizeram com que a Idade Média difundisse esse pensamento e inviabilizasse outro. Só que quando chegou na modernidade, né, começou-se a perceber que certos cálculos matemáticos, a importância da matemática, não batia muito bem se a gente adotasse essa postura de vida, a postura geocêntrica. Batia melhor se a gente atribuísse um novo paradigma, que é: pensemos agora a realidade da seguinte maneira: e se a Terra não for o centro do universo? E se a Terra for apenas mais um planeta que gira em torno de um certo núcleo? E esse núcleo é o Sol. O Copérnico, o Nicolau Copérnico, né, fez um livro famosíssimo, né, o De Revolutionibus, né, em latim, da Revolução, né, que promove esse tipo de pensamento. Tá? Agora ele promove num plano teórico, né, num plano teórico. Ele e Kepler, né, Johannes Kepler, um plano mais teórico. A importância de Galileu é pegar esse plano teórico, como a Juranildo colocou, e dizer: olha, eu posso atestar, eu posso comprovar, eu posso apontar e dizer que é assim. Né? A ciência tem tanto valor no nosso mundo por conta disso. Né? A ciência tem esse caráter de comprovar as verdades. Né? Então, independe da cultura, gente. Independe da minha religião. No dia em que houver a cura para o coronavírus, tanto o muçulmano como o cristão, quanto o povo indígena, se tomar dessa vacina, ele vai ser curado, né? Independe da cultura. A ciência tem esse caráter universal. Já a religiosidade não, né? Pense, por exemplo, no mundo judeu, né? O Deus dos judeus, né? É o Deus daquele povo, né?
daquele povo específico, né? E por aí vai em outras religiosidades, tá bom? Então, o Galileu, ele aplica isso, né? Se tornando aí, como o Juranil colocou muito bem, o grande pai da metodologia científica, né? E aí veio o Newton, né? Com a maior descoberta de todos os tempos, que é se valer de tudo que esses caras vieram, subir no ombro deles, se valer da matemática para encontrar aquilo que o ser humano sempre buscou. Uma verdade que ninguém pode questionar, seja na terra como no céu. Essa verdade de caráter inquestionável, que inclusive é criada pelo intelecto humano, né? Intelecto humano. Embora Copérnico, Kepler, Galileu e Newton fossem cristãos, né? Eles desencadearam uma espécie de crítica ao pensamento cristão, que parece que, portanto, a ciência ela é capaz de promover, sim, uma verdade muito melhor, muito maior, muito mais indubitável do que a verdade proposta pela fé. Tudo isso por conta da matemática. Né? Então, filosofia, dentro de tudo isso, fica o quê? A basbacada. Diz, porra, aí, ó. Todo tempo eu estava procurando por isso. Parece que o caminho seguro para encontrar a verdade é a ciência, tá? Uma ciência que se vale da matemática para compreender o mundo, né? Então, no período moderno, a filosofia se encaixa profundamente com a ciência, se relaciona profundamente com a matemática e vai chegar até os nossos dias desse jeito. A tal ponto de que, hoje em dia, o pensamento filosófico se torna meio que escanteado e o pensamento científico tem o seu valor primordial. Né? É atribuído a Newton uma frase também interessante, desculpa, Galileu. Atribuída a Galileu uma frase interessante que diz o seguinte, justamente essa representação, diz que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Perfeito, Para você ver a importância da linguagem matemática na representação, né? Embora o próprio Galileu, ele, como eu falei agora há pouco, ele foi julgado por heresia, eu não lembro se é heresia, se o que é que você que é da área própria da filosofia deve heresia. Da heresia, né? Ele teve que defender, aliás, teve que se retratar publicamente, embora soubesse que estava correto. Eu não sei se é verdade, mas é atribuído a ele que ele foi preso domiciliarmente até o fim da sua vida, e ele atribuiu já no leito de morte, no finalzinho, nos últimos suspiros de vida, dizem que a filha dele escutou dele a seguinte frase, que em latim, que eu não sei dizer em latim, e se move, alguma coisa assim, mas a frase que diz, mas ela se move. Justamente em relação ao planeta, né? Isso. Tanto é que ele morreu em 1600 alguma coisa, não lembro o ano exato aqui, mas somente em 1992, ou seja, mais de 300 anos depois da morte dele, foi que a Igreja Católica se retratou. Isso no final do século XX. Isso. No ano que eu nasci. Pronto. Mas aí você colocou bem. A linguagem da matemática, Marcílio, a matemática. Eu acredito, por ter feito física, né? E por ter estudado essa parte superficial do desenvolvimento da ciência, mas eu acredito que o principal elemento contributivo para o desenvolvimento da filosofia é a matemática mesmo. Porque a gente, assim, eu não consegui ver por outras vertentes do conhecimento, né? Mas sim pelo conhecimento científico. Porque se você busca a resposta, você tem que ir atrás de elementos que lhe deem essa resposta. Embora, como eu falei antes, as respostas e as verdades também são momentâneas, né? Porque quando a teoria heliocentrista, em todo lugar da teoria geocentrista, acreditava-se que o universo, que a gente sabe que hoje é bem maior, era aquilo, era o sistema solar. Aquele era o universo do momento. E hoje a gente sabe que nem o Sol é o centro do universo mais, na verdade, ele está num braço da Via Láctea, nem a Via Láctea é o centro do universo, e por aí vai. O universo está em constante expansão, né? Isso, mas não quer dizer que o que a gente viu antes está errado. Não, de forma alguma. Porque a gente está numa caminhada. A humanidade está numa caminhada de desenvolvimento de ideias. Isso. E o principal fator disso é a filosofia. É o ato de pensar, é o ato de indagar. Perfeito. Só para... Pode falar. Me corrija se eu estiver errado, Juranildo, por favor. É que eu não tenho muito... Rapaz, eu falei isso há 20 e tantos anos atrás, mas vamos lá. Então, vamos lá. Se eu não me engano, foi Newton que ele descreveu a força de atração entre dois corpos, não foi? Foi Newton. Pronto. Só que, segundo a fórmula de atração, ele considera que quando surgir um corpo, instantaneamente já surge a atração.
Porque a atração ocorre aos pares. Exato. Para Então, haver atração tem que ser aos pares. Então tem que ser até pela perspectiva da terceira lei de Newton, que é a ação e reação que ocorre aos pares, então é necessário que se haja dois corpos. Então, ó, depois que Newton fez falou sobre atração, eu não lembro agora quem foi, mas já teve uma atualização na física. Não. Então, já para você ver como a verdade ela é temporal, momentânea. Né? É momentânea. Então, para Newton, ele achou... Exatamente. Einstein, por exemplo, né? Foi, essa segunda comprovação foi justamente com a teoria da relatividade geral. Isso, e, por sinal, uma das comprovações, ano passado fez 100 anos, de uma das comprovações que foi, você lembra, né, que foi feita aqui em Sobral. E a ideia, porque veja só, a teoria da gravitação de Newton era no universo estático. Exatamente. Era no universo estático, ainda se acreditava na teoria do éter. Newton, as contribuições de Einstein só vieram no final do século XIX para o século XX, então acreditava-se no conceito de éter, acreditava-se que o Sol era o centro do universo, tá certo? Aí aquela contribuição magnífica de Newton funciona e funciona bem até hoje, tanto que a nossa ciência do cotidiano é regida por essa força de atração gravitacional, só que aí com o desenvolvimento das ideias e principalmente o desenvolvimento tecnológico, a gente só conseguiu comprovar mesmo que a mecânica newtoniana ela é uma parte de algo maior, que no caso é a teoria da gravidade geral. E a comprovação foi muito bem, é uma das contribuições sem querer do Brasil, mas em 1919, em Sobral, foi comprovada que houve um eclipse que ele só seria bem visto em 2 pontos no globo. Um era em Sobral, aqui no Ceará, em 1919, e o outro ponto do globo que seria bem observado esse eclipse era em, se não me engano, Cidade do Cabo, ou era em Pretória, na África do Sul. Aí o daqui foi o que foi por sorte, né, sertão, dia claro, tal, aquele negócio todo. Quando houve o fenômeno do eclipse, foi comprovado a teoria, que não sei se, já que estou falando do eclipse, entender qual era a ideia. Durante o dia a gente não consegue ver outras estrelas por causa do Sol. A estrela mais próxima, então, ela ofusca todas as outras. E havia, hoje, a gravidade diz que corpos de grande massa, corpos supermassivos, eles deformam o espaço ao seu redor. É parecido com uma cama elástica. Se a cama elástica está lá, não tem ninguém sobre ela, a cama elástica fica na horizontal. Se eu tiver um corpo sobre a cama elástica, então ele deforma a cama elástica, e se eu soltar uma bolinha na borda da cama elástica, ela vai de encontro até esse corpo. Então, quando o Sol sofreu um eclipse, nesse dia lá, eu esqueci o dia, foi em abril de 19, algum dia lá. Quando sofreu esse eclipse, o que aconteceu? Você conseguiu ter um momento de escuridão e uma luz de uma certa estrela que deveria estar em um ponto, e pelos cálculos de paralaxe, ela estava em outro, e foi comprovado de que oposição real. Então, foi comprovado que a própria luz, e olha que coisa interessante, a própria luz ela se curvava ao passar perto do Sol. Isso é que o que hoje a gente tem como a definição mais precisa do que é gravidade. Porque Newton fez a seguinte ideia: se atraem. É como Galileu. Galileu teve uma ideia, mas não conseguiu explicar. Newton pegou isso, não. A ideia é que eles se atraem. Se atraem através de quê? De uma força. Só que aí ele não conseguiu explicar o que é que causava essa força. Ela existe. Ela está lá. Ela é sentida. Aí essa questão já, como você colocou bem, hoje a gente tem como a essência da gravidade, pelo menos para o que a gente tem hoje, é a questão foi comprovado pela relatividade geral de Einstein. Perfeito. Então você consegue perceber o caráter progressivo da ciência, né? Então parece que a frase que Newton exibe é uma frase que todo cientista exibe, né? Cara, essa questão do progressivo, e acho até interessante as surpresas. Porque hoje a gente sabe que a teoria aceita para a criação do universo é a teoria do Big Bang. Mas se a gente for analisar na história, a teoria do Big Bang ela não foi uma teoria pronta, definida. Ela foi uma sucessão de acasos que acarretaram para no século passado, a gente ter a comprovação. Mas foi uma série de acasos. Aí passaram por esses acasos as contribuições lá atrás de Aristóteles, de Ptolomeu, e achar que a Terra era o centro. Depois mudou com Copérnico, Galileu, até chegar no século passado. Então, até a própria teoria da criação que a gente tem como mais aceita hoje,
surgiu através de acasos. Você citou uma coisa lá no comecinho que eu achei muito interessante, eu já tinha lido sobre isso, sobre o fato da gente chamar o processo de fazer conta de cálculo. E o cálculo, a gente, por exemplo, ninguém vai associar a cálculo matemático com cálculo renal. Mas no seu cerne, o que são? O que é cálculo renal? Pedra no rim. Isso. Multiplicação, pedra. E o que é que tem a ver com cálculo de matemática? Muitos alunos me perguntavam, o que é que tem a ver com cálculo? Eram que os pastores de antigamente, isso que eu digo antigamente, eu creio eu que seja na região lá da Babilônia. Babilônico. Médio, se não me engano, eu não sei. Desculpem, gente, eu não sei necessariamente qual o povo da época, mas era um pastor que fazia o seguinte, ele percebeu que cada dia que passava o seu rebanho estava diminuindo. Isso. Mas não tinha como, não tinha número naquela época para dizer como é que eu vou comprovar isso. Aí foi que ele pegou a ideia de pegar as pedrinhas, os seixos, cada ovelhinha que saía de manhã, ele deixava um cesto no lugar. No final do dia, quando ele recolhia, cada ovelhinha que passava, ele retirava o cesto daquele lugar e colocava no outro. Ou seja, se sobraram 3 cestinhos lá, equivaliam a 3 ovelhinhas que não chegaram. E esse processo inicial do cálculo, sabe onde é que foi que eu vi? Foi sobre um livro de computação. Não, então, é isso que a gente vai chegar agora. A introdução da história da computação que a gente tem hoje, que é algo, nossa, é um negócio de última geração moderno, mas começou lá atrás com um processo simples de fazer conta. Perfeito que você colocou agora, que vai linkar justamente o nosso último papo de hoje, né? Que é a ideia de a gente percebeu como se dá a construção, o uso da matemática do decorrer da história, influenciando a filosofia, e a gente chega no nosso momento atual da história, né? O momento que a gente chama de pós-moderno, contemporâneo, no qual a tecnologia está em crescente avanço, desenvolvimento, né? Existem agora tipos de linguagens diferentes, a linguagem computacional, né? Então, se você está diante do seu computador aí, o computador tem uma linguagem própria, né? Agora, o interessante de perceber nesse computador é que esse computador, essa linguagem computacional, ela faz sentido para a gente por um motivo. Porque ela é toda construída através de caracteres matemáticos que representam o próprio modo como a gente pensa. Isso é interessante, né? Então, a linguagem computacional se vale da lógica humana, é o modo como nós pensamos, que é decodificado na linguagem matemática, né? É o que a gente chama de princípio de não contradição. A linguagem binária invoca esse princípio de não contradição, né? Então, quando eu aperto uma tecla e não outra, tá? Então, ele faz um comando e desliga todos os outros, tá? Então, é muito interessante isso, porque é o próprio modo como a gente pensa, gente. A gente pensa através dessa linguagem, desse princípio de não contradição, né? Se eu digo para vocês, nesse exato momento, né, que esse controle na minha mão é preto e branco, vocês vão dizer, Marcílio tá doido, né? Marcílio tá doido. Ou é preto ou é branco, né? Não existe uma terceira opção diante dessa afirmativa, né? Quando eu digo que eu sou gordo e magro, existe também um problema nessa minha frase, porque a gente trabalha através desse princípio de não contradição. O que é que a linguagem computacional observou? É que a gente pode se valer desse modo como nós pensamos e aplicar no computador. A ideia central é construir independência nessa linguagem computacional a tal ponto de que o próprio computador crie pensamentos sozinhos como nós fazemos, tá? Mas isso só é possível quando o ser humano percebeu que a matemática é tão importante para decodificar a natureza, quanto é importante também para decodificar o modo como a gente também pensa. E aqui a gente consegue perceber filosofia, matemática, ciência, tecnologia, tudo andando junto, gente. Não tem como se separar, tá bom? Então, no momento que estamos vivendo atualmente, a linguagem computacional é exemplo vivo de que é necessário uma maior ligação entre essas áreas, tá? Não é à toa que os grandes avanços em relação à linguagem artificial, né, ou inteligências artificiais, só vai ser possível quando o ser humano continuar a voltar a se deparar com as questões primordiais da nossa existência, né, para poder oferecer para a máquina o modo como nós pensamos, tá bom? Então, a filosofia, os países da Europa já estão começando a perceber isso muito bem. Nosso Brasil está anos-luz de perceber isso, né? Ainda mais quando o nosso ministro da Educação diz declarações como ele disse em relação à filosofia, às ciências sociais, né? Mas países da Europa estão começando a perceber o seguinte: a ciência computacional só vai avançar quando existir uma maior relação com as ciências humanas. Por quê? Porque a linguagem computacional ela é um reflexo da nossa linguagem, do nosso pensamento, tá bom? Então é um processo de se valer da matemática para decodificar como a gente pensa e aplicar ela em máquinas, tá, gente? Então, já queria agradecer a participação do professor Hugo. Deixa eu fazer só mais um comentáriozinho para finalizar. Vou passar para tu. E o professor Juranildo, tá bom? Queria agradecer muito. Vocês fiquem à vontade a falar, tá? Primeiro, eu também agradeço a minha participação, a minha chamada.
Eu agradeço pela confiança de estar participando, de ser convidado a participar de um show que é a sua aula, certo? Muito obrigado. Eu gostaria de deixar para vocês um texto. É uma monografia. Então, ou seja, é muita coisa. No caso vocês queiram estudar um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre a história da matemática propriamente dita, de algumas ideias matemáticas, eu vou deixar um artigo aqui, vou copiar aqui para vocês, já o mando para vocês. Vou deixar lá no grupo, que ele é a referência aqui. Bota na tua pasta do Drive, Hugo, por favor. Vou botar. Ele tem poucas páginas, ele só tem 400, certo? Então, caso vocês queiram estudar um pouquinho... É doido, é? Os alunos não lêem nem a apostila, vai ler 400 páginas. Não, mas isso aí é uma leitura de lazer. Final de semana, né? Uma tarde chuvosa, né? Não tá fazendo nada. Como os egípcios faziam, né? Exatamente. Eu vou ler aqui um livrinho, pegar um livro de história matemática, pronto. Aí ele está separado, ele tem uma parte que fala dos babilônicos, ele tem uma parte que fala dos chineses, da matemática, por que foi desenvolvida a matemática e como foi desenvolvida a matemática lá. Ele fala dos chineses, dos indianos, do pessoal da Índia. Ele fala também do pessoal dos gregos. São os 4 principais, né? Grécia, Egito, Índia e China. Mesopotâmia. Faltou um. Então, ele fala desses 5 pessoal aí. Ele fala da importância da matemática para cada grupo. Por que os gregos eles se especializaram nisso? Por que os gregos se especializaram? Por que os gregos já foi? Por que os egípcios se especializaram nisso? Por que os chineses? Como é que eles faziam para passar? Como é que a gente descobriu que eles estudavam desse jeito? Então, tá tudo escrito lá. Então, caso você tenha curiosidade, você pode dar uma folhada lá, dar uma olhadinha no sumário. Eu quero saber aqui da Grécia depois de Platão. Então, vai ter lá no sumário, no índice, lá, Grécia, após depois de Platão. Aí você vai procurar lá e você vai achar. Certo? Eu vou deixar esse texto. Tem outro livro aqui que eu vou mandar que é meu, que eu ganhei, que fala também da história matemática, só que é mais atual. Ele é um resuminho, assim, ele é como se fosse um paradidático, para você ler e se divertir mesmo, entendendo algumas curiosidades. O porquê que a gente conta dúzias, sei lá, eu vou ali e vou comprar uma dúzia de ovos. Da onde surgiu isso? Por quê? Então, é aquelas perguntas que a gente faz. Por que a gente faz isso? Alguém responde, sexta-feira no Globo Repórter. Então, aquele livro ali, ele tem todo o material que poderia ser assistido no Globo Repórter, sim. E caso vocês tenham dúvida, vocês podem procurar ele na internet. Eu vou ler esse livro, eu gostei da didática. Eles têm bastante imagem, eles explicam como é que grupos... por que grupos utilizavam dúzias como representação numérica, por que grupos utilizavam, sei lá, por que a gente tem uma circunferência dividida em 360 graus, por que a gente tem minutos com 60, horas com 60 minutos e minutos com 60 segundos. Legal. Explica isso e tem várias outras explicações lá. Eu vou deixar essas 2 recomendações para vocês. Eu agradeço do fundo do coração pela chance de ter participado dessa aula. Muito obrigado. Estamos aqui para isso. Obrigado, Hugo, pela participação. Foi massa, cara. Obrigado, Juranildo. Sua contribuição foi muito boa, cara. Esse papo foi massa, velho. Eu que agradeço pelo convite. Quem sabe não precisa nem ensaiar, né? Tu e Romário, pô. Nada, na época de fazer universidade, no vestibular, eu fiquei com uma tendência muito forte a fazer história, matemática ou física. Aí eu acabei optando por física, que junta os 2. Sim. 3, na verdade, né? Perfeito. Aí, assim, eu gosto muito da parte do desenvolvimento da ciência, principalmente eu gosto muito da parte da época da Idade Média, que foi o desenvolvimento mais íngreme que a gente teve. Quero agradecer o convite e, assim, dizer que você que quer estudar filosofia, você está no caminho certo. Primeira coisa é ser curioso. Depois de ser curioso, é saber se a sua curiosidade tem um fundo de verdade. Então, se você realmente está indo... Estudar filosofia é isso. E a partir da filosofia, se você conseguir estudar filosofia, você consegue estudar qualquer outra área de conhecimento, porque ela é a mãe do conhecimento. Não tem para onde correr. Você não tem outro tipo de conhecimento. Assim como nós somos professores e todas as outras profissões passam pela gente, nós devemos agradecer a toda a área de conhecimento que a gente conhece a filosofia. Não tem para onde. Houve conhecimento humano, necessariamente foi preciso ter o papel da filosofia ali. Então, Marcílio, parabéns pela iniciativa.
tá certo? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Se tiver um outro no futuro, se a gente puder fazer, a gente faz. Será um prazer. Já tô topando de agora. Esse bate-papo é muito massa. Eu amo conversar sobre essas coisas. Pô. Eu também. E fazia um tempinho, como eu disse, né? Eu fiz faculdade no começo dos anos 2000, então tá perto dos 20 anos aí. Faz muito tempo que eu não debato sobre esse tipo de ideias. E eu gosto bastante. Infelizmente, no dia a dia, na nossa praticidade da disciplina de exatas e de ciência da vida, às vezes não dá para discutir muito com os alunos sobre algumas ideias que poderiam até tornar a física e a matemática mais atrativa. Confesso. Certamente. Para mim, foi muito atrativo também por esse meio. Não só foi pela questão do universo dos números, mas sim pelo universo das ideias. Sim. Isso é o que me atrai bastante. Infelizmente, no nosso dia a dia, hoje, não dá para a gente discutir. Mas na próxima vez que tiver, cara, pode me chamar que eu venho. Massa, valeu, cara. Um abraço aí, velho, todo mundo. Cheiro Milena, que tava aí, agora que eu vi que Milena tá aí. Um cheiro Faz tempo. Milena. E quem é esse cara que ninguém sabe o nome, essa pessoa que ninguém sabe o nome? É o Philo Ditzer. Hugo, tu salvou, tu filmou? Aham, tá gravado já. Já coloquei já o material, a recomendaçãozinha de leitura. Massa. No Drive. Eu vou me valer dela também. Foi bom. Pronto, é caso vocês estejam aí de lazer, aproveitar a pandemia e vocês queiram revolucionar a matemática, né, com a história da matemática, vocês vão ter um basamento bom para fazer um TCC já. Quem sabe, né? Na época da peste negra, Newton desenvolveu o cálculo diferencial. Quem sabe agora o que é que vai vir? Já está lá, já. Essa aula já está gravada, então eu vou colocar esse material lá no... Assim, eu vou converter ele, né? Porque quando ele terminar de gravar aqui, vai dar com mais de 1 GB, 1,5 GB. Aí eu vou converter ele para MD4, vou diminuir o tamanho dele. E depois disso, então provavelmente amanhã, porque eu vou preparar umas aulas, feito outro professor aqui, a gente vai preparar algumas aulas agora. Então, assim, amanhã, assim que eu postar no Google Drive, eu aviso lá. Eu vou avisar para vocês, para os professores, e nos grupos. Ó, passar uma live de ontem, tá aqui no Google Drive. Aí eu vou colocar, tanto faz colocar em matemática, tanto faz colocar em física, tanto faz colocar em matemática 1, matemática 2. Tranquilo. Filosofia. Aí eu vou botar e vou mostrar para vocês. Ó, tá aqui o endereço. Tá bem. E vou mandar a foto também do livro que eu tenho aqui. Eu só preciso limpar ele porque tá cheio de poeira. Tá bem. Tá bom. Valeu, Hugo. Valeu, Juranildo. Valeu, pessoal. Valeu, Marcílio. Até a próxima. Tchau, gente. Até a mais. Tchau. Boa noite para vocês. Boa sorte com a esposa aí, viu?